Sou Adeval Irineu Pereira, pedagogo, especialista em gestão pública, técnico em podologia, graduado aqui na Centro Técnico da Faculdade Novo Milênio e sou graduando do curso superior de Tecnologia em Podologia pela Unicesumar. Estamos aqui hoje para trazer um pouco de conhecimento sobre a onicomicose. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a professora Sabrina Bertoli, que é a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Novo Milênio, pelo convite, para estar aqui transmitindo um pouco de conhecimento para vocês. Assim, nós vamos estar iniciando falando um pouco sobre a onicomicose, o que é e como tratar. Inicialmente, a gente fica pensando por que a coordenadora do curso de Estética e Cosmética chamou um técnico em podologia para falar sobre onicomicose. Inicialmente, a onicomicose ela tem sim uma relação com a estética, porque a primeira coisa que acontece é a modificação da cor das unhas. E a maioria dos cursos superiores de estética hoje tem trazido em suas grades uma disciplina de podologia. Inclusive, a nova matriz curricular do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Novo Milênio vai trazer a disciplina de podologia por um semestre, aonde vai ter uma visão, não aquela visão que o podólogo em si vai ter ao tratar o seu cliente lá, mas vai ter a visão de alguns cuidados com a pele que o pessoal da estética vai poder também trabalhar. Então, é um trabalho multidisciplinar. Assim, nós vamos, então, trazer um pouquinho do conhecimento, aí como a gente vai ver nos slides a seguir. Ok. Aí a gente traz uma foto de uma unha, né, de todas as unhas desse pé já estão bem comprometidas com uma micose, que vocês podem observar. E vamos agora dizer para vocês o que é realmente a onicomicose. Então, as onicomicoses, elas são infecções da unidade ungueal, ou da unha, ou do aparelho ungueal, como algumas pessoas ainda costumam dizer. Esse termo onicomicose ele é derivado do grego, que significa isso. Onicos é a unha, e micoses seria a infecção por fungo. É uma infecção que acomete cerca de 10% da população adulta e 20% desses dos idosos. Os sintomas mais comuns de origem estética do que clínica, sendo o escurecimento e o espessamento das unhas o sinal mais comum. Então, fungos, a gente tem diversos tipos de fungo na natureza. E a seguir a gente vai estar falando dos diversos tipos, ou pelo menos de alguns grupos de fungo, que a gente tem os fungos dermatófitos, que causam infecção tanto nos pelos do corpo, como na pele, e inclusive a nossa unha, ela é uma extensão da pele, porque lá na matriz da unha, onde ela é formada, nós temos ela vem como se fosse uma pele, e ela vai ser endurecida quando ela realmente sai da sua matriz, que aí tem todo o processo da queratina, que vai fazer a unha endurecer. Então, em geral, nós temos os dermatófitos, né, que causam
as infecções, né, nos pelos, na pele, e como a unha é uma extensão dessa pele, também vai ser acometido. Os pacientes ou os clientes que apresentam a tinea pedis, como muitas pessoas conhecem como frieira ou como frieira, né, que eu falei, ou pé de atleta, e também a tinea cruris, que seria uma micose que geralmente acontece na região da virilha. Essas pessoas têm uma probabilidade muito maior de ter as suas unhas contaminadas por fungos. Isso no caso dos dermatófitos. E nós temos também, desse grupo de fungos, as leveduras e os fungos não dermatófitos. As leveduras a gente encontra muito, inclusive elas servem também para a nossa saúde. Por exemplo, os fermentos são leveduras. A levedura é usada dentro da fabricação de cerveja, porque ela vai trabalhar no processo de fermentação. Mas as leveduras também causam nicomicose nas mãos, principalmente, e os fungos dermatófitos vão provocar a nicomicose nas unhas dos pés. Assim, nós vamos ter, a seguir, as infecções fúngicas, que a gente vai denominar como tinea ungueo, que é a onicomicose, que tem como agente os fungos dermatófitos. São vários os fungos dermatófitos que a gente tem. Nesse caso, eu citei apenas 2 fungos dermatófitos, que seria o Trichophyton rubrum e o Trichophyton mentographitis. Esses são apenas 2 da gama de fungos que a gente tem. Temos aí a Candidíase ungueal, que é uma infecção causada por uma levedura do gênero Cândida. Normalmente, ela vai causar a candidíase ungueal, mas nas unhas dos pés. É mais frequente. Pode também estar nas unhas das mãos. Então, a gente se preocupa muito com fungo nas unhas dos pés, mas as mãos também podem sofrer com esse fungo. Temos ainda a micose ungueal, que é a infecção causada por um agente etiológico, e são os fungos filamentosos não dermatófitos, entre eles o fusário SP, o aspergillus, o citalicídio SP. São, basicamente, essas 3 infecções fúngicas que a gente tem que levar em consideração. Existem, como falei, uma diversa gama de fungos, e cada um deles vai ter uma situação específica na unha. Então, vamos dando seguimento. E o que normalmente os fungos eles são encontrados no ambiente, no nosso meio tem muito fungo, né? As áreas úmidas e quentes, que são os meios mais propícios para o crescimento desses fungos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai frequentar ou banheiros públicos, chuveiros públicos, os vestiários, as piscinas públicas. São alguns exemplos dos locais que frequentemente nós podemos encontrar fungos. Então, e geralmente quando a gente está em piscinas e até nos próprios chuveiros das piscinas, você acaba estando descalço, né? Sem o uso de pelo menos um chinelo de borracha no pé para poder tomar a sua ducha, e isso vai propiciar a infecção fúngica. Não, porque eu fui na piscina, eu já peguei fungo. Também não é assim.
vai muito da questão da higienização do local, mas esses são os locais mais propícios para a gente encontrar os fungos. Frequentemente, é o que eu falei, andar descalço é esse risco, certo? Então, é necessário a gente ter esse cuidado com os nossos pés, principalmente evitar andar descalço, higienização do nosso calçado diariamente. Podemos ir à frente. Ok, não, para frente. Temos alguns fungos, né, como eu falei, que são as infecções aí. Nós temos aí os fatores de risco para os fungos, né? Principalmente as tíneas PEDs, que, como eu falei, é ou pé de atleta, ou a frieira, como muitas pessoas conhecem, é uma infecção fúngica na pele, no espaço interdigital, ou seja, entre um dedo e outro, principalmente nos pés. Né? Eu não tenho conhecimento de tinha PEDs na mão, no espaço interdigital da mão, até porque o próprio nome fala PEDs, PED seria de pé, então nós vamos ter esse fungo lá nos pés, e as pessoas que têm essa tinha PEDs, eles estão mais predispostos a contaminar as suas unhas. No caso da tinea pedis, principalmente porque os espaços entre os dedos, os espaços interdigitais, eles ficam úmidos e, às vezes, quando vamos tomar banho, devemos ter um cuidado maior ao secar os nossos pés. Temos que ter certeza que aquele espaço entre os dedos está bem seco, para evitar que a gente possa se contaminar com a tinea pedis. Alguns outros fatores de risco para onicomicose ou para micoses de unha são as pessoas portadoras de diabetes mellitus, porque vão ter o seu organismo um pouco... O metabolismo vai estar alterado por conta do próprio diabetes. As pessoas com idade avançada, porque também não conseguem mais cuidar sozinha dos seus pés, das suas unhas, vão depender de outras pessoas, e isso vai causando algum desconforto e pode levar a contaminação por onicomicose. Nós temos aí também as pessoas portadoras do vírus HIV. O vírus HIV ele vai mexer com todo o sistema imunológico da pessoa. O que a gente chama de pacientes imunodeprimidos, imunossuprimidos. Eles vai alterar o sistema imunológico e, consequentemente, o organismo não vai conseguir se prevenir daquelas situações e acaba causando, pode causar o fungo, vai contaminar a sua unha. Tem outras situações que estão relacionadas aos problemas imunológicos, né, que é como principalmente o HIV, que vai modificar todo o sistema imunológico. Você tem outro fator que seria a questão da história familiar. Muitas das vezes a gente fica lá tratando uma onicomicose no consultório, mas não se preocupa em estar buscando a história familiar daquele seu paciente, porque às vezes ele já vem com um problema lá na situação de toda a família dele estar com problema de micose, então isso pode ter uma interferência até de uma questão genética, então teria que se investigar por que a família toda tem fungo naquele determinado dedo,
pode estar relacionado a isso. Nós temos também os pacientes que têm psoríase, que é uma patologia da pele de algumas pessoas. Essa psoríase, ela, quando vai acometer a região dos pés, elas podem levar ao surgimento de fungos, porque é uma infecção da pele. E isso também é muito confundido. Às vezes a pessoa está com uma psoríase ungueal e ela pode ser confundida com uma micose de unha, né? Então, é muito importante a gente trabalhar na questão da avaliação do seu cliente. Nada mais importante para você fazer o atendimento do seu cliente quanto você avaliar, você colher toda a história dele, a questão de doenças pré-existentes, que ele pode trazer uma série de doenças que você não sabe. Então, ele chega para você, eu estou com fungo na unha. Mas será que realmente ele está com fungo? Não basta ele chegar lá e falar assim, não, isso aqui é um fungo, eu já venho fazendo tratamento há muito tempo, eu já tomo remédio há muito tempo, mas você não sabe nada da história desse paciente. Então, isso é imprescindível. A questão de se fazer uma boa avaliação do seu cliente, para saber qual o histórico dele, né? Qual o tipo de calçado que ele usa. Isso tudo vai ser fundamental. Se ele tem algum tipo de doença, quais os tipos de remédios que ele toma, porque ele pode estar desenvolvendo uma situação no seu organismo por conta de alguns medicamentos que vai interferir no seu sistema imunológico, porque nós, em primeiro momento, a gente acredita que os medicamentos não vão fazer mal para a gente, mas em algumas situações, determinados medicamentos, eles vão causar algum desconforto no organismo a ponto de termos uma infecção. Embora, por que essa situação? Porque, às vezes, as substâncias acabam tendo a sua toxicidade. Então, é interessante que quando a gente fala em isso aí é droga, tudo para a gente é droga. Mas se a gente levar isso ao pé da letra, as medicações que a gente toma para diversos tipos de problemas também são drogas. Mas são drogas que elas vão fazer o efeito para combater uma determinada doença. Outras, elas acabam prejudicando. Então, não é porque é droga você pensar na droga como o malefício da vida, né? Como a gente tem aí as drogas ilícitas, né? Na verdade, essa droga que a gente está falando não seria a mesma coisa. Temos também as questões dos problemas de circulação sanguínea nos membros inferiores, ou seja, nas pernas. Por quê? Em geral, as pessoas que têm problema de pressão alta, que é a hipertensão arterial, que têm diabetes, que são doenças imunossupressoras, os imunodeprimidos, eles vão ter uma circulação sanguínea diminuída. E, principalmente, para os membros inferiores do nosso corpo, que são as nossas pernas e os pés. Considerando isso, nós temos, às vezes, quando você vai avaliar o seu paciente, antes de iniciar o seu tratamento, ele tem o tom da pele das pernas, né? E os pés mais escurecidos, você já observa que o sangue ali circula com uma certa dificuldade, certo? Podemos verificar isso e, principalmente, nos pacientes que são diabéticos que não levam muito a sério o tratamento da diabetes. Vai chegar um momento que ele vai ter problema de pele.
Os sintomas mais característicos, vamos dizer assim, das onicomicoses, a princípio não tem muitas alterações do nível mais a nível estético, né? Porque começa com o escurecimento das unhas, aí as pessoas já começam a ficar com vergonha de andar com sandálias, com chinelos de borracha. Então, os sintomas maiores são mais da área da estética e da cosmética, né? Mas os casos graves de onicomicose, eles podem, inclusive, causar dor na unha, porque vão desenvolver essas patologias, né? Como falei, dos diabéticos e os imunossuprimidos, no caso específico aí, a gente pode citar os portadores do HIV, a onicomicose, ela pode servir como porta de entrada para outros tipos de bactéria, que vão favorecer o surgimento de infecções secundárias. Há exemplo aí como a erisipela, né, e também a celulite. A celulite não é aquela celulite que a gente está acostumado a ver por baixo da pele, numa pele saudável. Essa celulite, na verdade, é uma infecção e causa um estrago também no organismo, certo? Então, os imunossuprimidos, eles têm essa possibilidade. A onicomicose, ela vai apresentar uma série de variações na sua unha, dependendo do tipo do fungo e da gravidade daquela infecção. Em geral, ela vai apresentar alguns sintomas característicos para você poder identificar, que seria o espessamento da unha, ou seja, aquela unha ela vai engrossar de uma forma desordenada. Ela vai também, ela pode ficar frágil, né? A unha começa a ficar muito fina e acaba se quebrando, ela fica quebradiça, que a gente chama. Também nós vamos ter a distorção da forma dessa unha. Às vezes a micose da unha, esse fungo já causou um dano maior para essa unha, que ele começa a mudar a curvatura normal dessa unha. Então, você precisa identificar, às vezes a pessoa está com uma curvatura normal, aí você fala, não, eu preciso corrigir a unha, mas, na verdade, ela está com uma onicomicose, então você precisa tratar essa onicomicose para depois corrigir essa unha. A unha costuma perder o brilho quando está acometida por fungos. Ela fica mais opaca, né? Não tem aquele brilho característico de uma unha. O crescimento desordenado dessa unha, porque às vezes a micose vai fazer essa situação também. E também acontece o descolamento dessa unha da sua própria pele. Muitas das vezes a gente está com uma unha descolada, que as pessoas normalmente chamam de minha unha está oca. Esse é o termo que a gente ouve muito no consultório. A minha unha está oca. Por que está oca? Provavelmente ela está acometida, sim, por um fungo, causando uma onicomicose, e aí, devido ao tempo, ela começa a se descolar. Por quê? Os fungos que estão ali naquela unha, eles estão se alimentando, vamos dizer assim, da queratina da unha. Então, a nossa unha, para ela endurecer, ela tem uma grande quantidade de queratina. E é isso que os fungos gostam. Eles vão
destruindo essa unha, porque eles precisam dessa queratina para se manter ali. Então a unha começa a descolar também. Temos algumas formas mais comuns das onicomicoses, que nós temos onicomicoses subungueal, distal. O que significa esse termo distal? Quando você olha para a sua unha do pé, o distal é a distância entre o início da sua unha e o final dela. Então, quando essa onicomicose ela se apresenta na ponta da unha, vamos assim dizer, ela é caracterizada pela... A unha começa a ter problemas lá no seu início, na ponta. Essa é a onicomicose mais frequente que a gente vê. Então, começa a descolar, primeiramente, lá na ponta da unha. Numa segunda situação, nós vamos ter a onicomicose subungueal proximal. Proximal por quê? Porque ela está mais próxima da cutícula, mais próxima da matriz dessa unha, onde ela começa a nascer. É uma onicomicose menos frequente, essa onicomicose subungueal ocorre da maneira oposta à primeira. Então, no primeiro caso, onicomicose subungueal distal, nós vamos ter o comprometimento da ponta da unha, mais a parte dali da borda livre da unha. Na proximal, nós vamos ter essa superfície mais próxima à nossa pele do nosso dedo, né? E aí ela vai se desenvolvendo, até comprometer toda a unha e chegando novamente à ponta da unha. Outro tipo de onicomicose que nós temos encontrado nos nossos consultórios é a onicomicose superficial branca, muito comum nas crianças. Tá? Geralmente ela vem se apresentando com manchas brancas sobre a superfície da unha, na região mais próxima da cutícula. Lembro-me quando criança as pessoas falavam que é porque está contando mentira, tem mancha branca na unha. Na verdade, isso é mito, porque as manchas brancas, nesse caso, não se referem àquelas manchas que a gente ouvia como criança. Nessa imagem, nós podemos observar que as três onicomicoses que a gente falou. A distal, você pode observar bem que ela está lá na pontinha da sua unha. A proximal está mais no próximo à cutícula, né? E a superficial, que é aquelas manchas brancas que nós temos aí em cima da unha, ok? Vamos falar um pouquinho da questão do tratamento dessas unhas. Inicialmente, fazer diagnóstico de onicomicose das unhas não é simplesmente olhar para a unha e falar assim, não, isso é uma onicomicose. Não, porque, como eu falei anteriormente, muitas lesões nas unhas são por causa de outras doenças, a exemplo da psoríase, a exemplo dos eczemas, os traumas nas unhas, os líquen plano, que é uma outra patologia, inclusive a deficiência de ferro no organismo vai levar a problemas nas unhas que vão ser confundidos com onicomicose. Então, nem tudo o que nós encontramos na unha dos nossos clientes, nós podemos dizer que ele está com uma onicomicose
porque não é só olhando para essa unha. Então, eu não posso afirmar para o meu paciente ou para o meu cliente, como você queira chamar, eu estou me referindo a paciente porque a gente entende que a podologia ela está voltada para a área da saúde. E quando a gente está na saúde, a gente está falando sempre em paciente. Então, não é somente o fato de você olhar para uma unha e dizer assim, isso é micose. Não, não podemos trabalhar dessa forma. Nesses casos, nós vamos poder dizer, ó, você está com uma suspeita de micose na sua unha. E aí, o que, que a gente deveria fazer? É importante que antes da gente fazer o nosso atendimento, ou iniciar um tratamento ao nosso cliente, é fazer a consulta clínica. Porque na consulta clínica é onde eu vou estar avaliando a situação, eu vou estar colhendo as informações de todo o histórico dele, né? Se ele é portador de alguma doença, que tipo de doença, e para que eu possa iniciar o tratamento de um fungo na unha, é importante que eu peça para esse paciente a realização de um exame micológico. O que seria o exame micológico? Nós temos dois tipos de exame micológico. Nós temos o exame micológico direto e nós temos também um exame, a cultura, né, desse fungo. Primeiramente, nós precisamos determinar se há ou não presença de fungo nessa unha. E também qual o tipo de fungo que vai causar está causando essa onicomicose. Só aí que eu devo iniciar o tratamento. Por quê? Dependendo do tipo de fungo que acontece na unha, que esteja presente lá, eu vou direcionar um outro tipo de tratamento. Não é o tratamento para fungo, não pode ser igual. Eu comecei no paciente A um tratamento, vou repetir esse mesmo tratamento pelo paciente B, C ou D. E nós só vamos obter sucesso no nosso tratamento a partir do momento que todo o fungo que está naquela unha tenha sido eliminado. Então, eu vou iniciar o tratamento durante um período, daí eu vou, precedido, é lógico, do exame, para determinar se ele está com micose ou não. Esse exame deu positivo, eu vou iniciar o tratamento. Com o tempo, eu vou repetir esse exame. Se continuar com micose, a gente vai continuar com o tratamento, até o momento que eu repetir o exame dele e esse exame trouxer um resultado para mim de que não existe mais fungo naquela unha. Aí a unha dele vai começar a crescer de forma para poder substituir toda aquela unha que foi acometida, ela tem que crescer saudável e livre do fungo. Daí sim eu vou poder dizer que o meu tratamento antifúngico naquele paciente surtiu efeito. E esse tratamento demora um tempo, porque as nossas unhas, segundo a literatura, as nossas unhas crescem de 3 a 5 milímetros por mês. Então, você imagina, ela cresce muito devagar, né? O crescimento é lento. E na unha dos pés, o crescimento se torna mais lento do que nas mãos, considerando que, se você olhar a estatura do corpo humano, na anatomia, os nossos pés, eles estão, principalmente os nossos dedos, eles estão a uma distância maior do nosso coração. Então, o pulmão, ao bombear o sangue, levando a quantidade de oxigênio e os anticorpos para o nosso organismo que circulam pelo sangue, é lógico que eles vão chegar a alguns órgãos mais próximos da região ali do central do nosso organismo. Os pés estão mais longe, né? E aí vai demorar mais tempo para que circule anticorpos e com isso demora o nosso tratamento. Então, um tratamento de micose de unha pode levar
até 12 meses. E algumas coisas são imprescindíveis, você manter a questão do corte específico da unha. A maioria das pessoas, elas cortam a unha de forma errada. Muitas das vezes eu consigo tratar uma micose na unha apenas com a higienização dessa unha. Ou na verdade, eu evito a proliferação desse fungo, né, com corte, com a higiene adequada das unhas. Outras situações que a gente tem de tratamento de unha é a utilização de ácidos para fazer tratamento de unha, onde a gente pode usar o ácido salicílico, a gente usa o ácido nítrico, inclusive eu tenho utilizado atualmente no tratamento de fungos, eu tenho utilizado o ácido nítrico. Lógico que o ácido nítrico ele é de venda controlada. Para você poder manipular o ácido nítrico, você deve fazer um treinamento. Existem cursos interessantes por aí acerca no mercado, né? Existem os cursos acerca da utilização do ácido nítrico, porque ele é bastante volátil, ele é bastante corrosivo, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com a utilização do ácido. A gente tem, além dos ácidos, a gente tem as terapias fotodinâmicas. O que seria terapia fotodinâmica? Seria a utilização do LED ou do laser no tratamento dessas unhas. Você vai usar uma substância fotorreagente, que a gente tem aí o azul de metilena mais toluidina, a gente tem a curcumina como fotorreagente, e a aplicação da luz do laser, né, que é a luz vermelha, para a azul de toluidina e azul de metileno, ou a luz azul para quando nós utilizamos a curcumina. Então, esses são alguns procedimentos de tratamento das onicomicoses. A seguir, nós vamos estar tendo a oportunidade, eu fiz um pequeno vídeo demonstrando como eu utilizo o ácido nítrico no tratamento de uma onicomicose. Lembrando sempre que utilizar ácido nítrico depende, sim, de você ter um treinamento para isso, justamente por ele ser um ácido controlado. Ele é o segundo ácido mais vendido no país. Há alguns anos atrás você achava isso muito fácil, mas em virtude da utilização desses ácidos para outros fins, ele passou a ser controlado, então é complicado. A gente, inclusive, como podólogos, a gente conseguir encontrar o ácido nítrico para venda, né? A gente encontra, mas é difícil. E você precisa ter treinamento para estar trabalhando com ácido nítrico. Então, a gente vai ver um vídeo onde eu vou estar demonstrando uma técnica para tratar micose utilizando o ácido nítrico, né? Então, e aí eu vou estar explicando para vocês como que é essa técnica. Eu fiz isso no meu consultório, em um dos meus pacientes. Na verdade, eu já comecei, já tinha feito todo o procedimento anterior, que é a higienização do pé desse paciente, toda a onicoabrasão mecânica daquela unha que está comprometida, ou seja, eu peguei uma broca, que a gente usa na podologia, e desbastei toda aquela unha que está comprometida, só que isso vocês não vão ver aí, porque eu já peguei diretamente a aplicação do ácido. Então, nós vamos trabalhar na unha com onicomicose, utilizando uma micropipeta,
aonde você vai introduzir ela dentro do frasco do ácido nítrico e você vai depositar esse ácido nítrico em volta da unha, mas você não vai colocar sobre toda a unha. Você vai pegar a parte mais afetada ali no início da unha, entre a distância que você vai ter ali é entre a parte que está boa da unha e a parte que está comprometida. Esse ácido também é conhecido como ácido fumegante. Se vocês observaram aí, aparece uma fumacinha quando você está usando esse ácido. Ele vai ficar na unha do cliente durante... Não preciso cobrir essa unha, porque eu não quero fazer nenhum tipo de abrasão maior nessa unha, então ela vai ficar descoberta, eu não vou ocluir essa unha, porque se eu ocluir, eu vou causar um outro tipo de lesão aí. Então, ele vai ficar com esse ácido, e esse procedimento é repetido uma vez por semana até você destruir a unha. O restante do ácido que sobra dentro da pipeta, como você viu aí, a gente despreza num algodão, joga na lixeira e a pipetazinha que eu utilizei, como ela é de vidro, você vai descartar ela no seu recipiente de material infecto-contagiante ou infecto-portante, o que você tem lá, aquela famosa caixinha do tal de marca, né, Descarpat. Então, isso daí é uma pequena demonstração de como a gente utiliza o ácido nítrico, certo? E existem vários tratamentos que a gente pode realizar, lembrando sempre que é importante você estar avaliando o seu paciente, sempre avaliar, sempre procurar informações dos antecedentes que ele tem de doenças pré-existentes, de histórico familiar. Isso vai melhorar muito o nosso trabalho. E é óbvio que, além de eu fazer esse tratamento com produtos, com técnicas específicas na podologia, ele também tem que ter o seu cuidado em casa, aonde ele vai ter que fazer a higienização desses pés de forma conforme a sua orientação, ele vai estar fazendo a higienização dos seus calçados, tudo isso para poder garantir o êxito no tratamento. Assim, nós estamos caminhando para o final da minha exposição, deixando para vocês que a podologia, ela, através dos seus procedimentos, como a questão do corte correto das unhas, como eu falei, da questão do cuidado que você tem, do lixamento, do corte, das orientações para casa, a gente tem conseguido, sim, um êxito na cura do tratamento dessas infecções fúngicas, o que vai melhorar a estética funcional daquele pé, as pessoas vão deixar de ficar com vergonha de sair à rua com a sua unha escura, com a sua unha deformada. Lembrando que, durante o tratamento com o ácido nítrico, essa unha vai ficar amarelada. Isso é natural do ácido e, com o passar do tempo, ela com o crescimento dela, essa unha vai crescer e vai desaparecer essa coloração amarela do ácido nítrico, ok? Nós vamos algumas perguntas, né, que podemos ainda responder, e é isso aí, pessoal. A Rovena pergunta aí se as micoses de unha também pode ocorrer nas unhas das mãos.
Sim, Rovena, embora é menos frequente do que nas unhas dos pés, mas também temos micose nas unhas das mãos. Eu não sei se nós temos mais algumas perguntas, né? Ainda a gente ainda tem algum tempinho. De qualquer forma, eu estou aqui, eu quero agradecer a atenção de cada um de vocês, especialmente a professora Sabrina Bertoli, por ter me convidado a estar aqui dividindo um pouco de conhecimento com vocês. Estamos aí, não sabemos de todas as coisas, mas estamos dispostos a ajudar aqueles que precisam, né? Principalmente porque a podologia é muito interessante. A mesma coisa quando você tem uma árvore plantada, você precisa molhar essa árvore para que a raiz dela seja absorve os nutrientes para essa árvore florescer e dar frutos. Da mesma forma é o nosso pé. Nós podemos cuidar do nosso pé, que seria a nossa raiz. A Verônica está perguntando a respeito do uso de esmalte, pode causar micoses. Bom, Verônica, eu não conheço nenhum estudo clínico comprovando isso, mas a gente tem observado que quando você utiliza muito esmalte, principalmente os esmaltes vermelhos, eles vão causar manchas nas unhas e que acabam podendo desenvolver micose nas unhas. Rovena, essas questões das receitas caseiras, não tem nenhum estudo científico dizendo que receita caseira com substâncias vai tratar o fungo. Na verdade, nós fazemos aqui um parênteses em relação ao vinagre. Todo mundo fala vinagre, mas, na verdade, sobre o ácido acético. Por ele ser um antibactericida e ser um antifungicida, ele pode surtir efeito, sim, no tratamento, mas ele não vai curar aquela infecção por fungos, certo? Eu acho que a gente já pode ir para o encerramento. Nós estamos completando o tempo que foi programado, né? Mais uma vez agradecer e tem o meu contato aí nos slides. Depois, se alguém ainda precisar de algum esclarecimento, se quiser fazer contato através do e-mail, que é podólogo.adeval@gmail.com, ou também através do meu celular, que é o 2799619308, e a gente pode estar respondendo algumas coisas posteriormente. Muito obrigado a todos e espero ter contribuído com cada um de vocês num pouco do conhecimento sobre o que é onikomicose e como se faz o tratamento. Ok? Até breve.